Amigas e amigos, uma boa técnica para a gente compreender a profundidade da política e da ideologia da direita é fazer a leitura das suas proclamações em sentido contrário. Ou seja, eles dizem uma coisa para fazer exatamente outra. Faz parte aí da sua política da mentira, porque se eles dissessem a verdade, certamente não haveria a menor possibilidade deles levarem esta política adiante, essa ideologia adiante. O Henry Ford já dizia no começo do século XX que se a população tivesse consciência de como funciona o sistema financeiro, haveria uma revolução antes de amanhã cedinho. Certamente, se a população soubesse o significado dessa PEC 241, por exemplo, haveria sim uma revolução antes de amanhã cedinho. Porque a PEC da desigualdade, a PEC da maldade, né, a PEC do neoliberalismo, é a essência da ponte para o futuro, o programa do golpe do Michel Temer, que eu já falei dele aqui. Já escrevi um artigo destrinchando o seu sentido, linha por linha, está publicado na revista Princípios. Portanto, é importante também que a gente tenha na devida conta que essa PEC 241 ela abre portas para outras medidas de conteúdo também nefasto, então, de maldade, né? Que é a reforma aí da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política, no sentido de tirar direitos do povo, para atender aí a lógica do mercado financeiro, do mundo das finanças, do mundo da bufunfa. Dentro daquela constatação de que 1% da população mundial detém a mesma riqueza que os outros 99%. Esta PEC 241, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras reformas de conteúdo conservador da ponte para o futuro do golpe, na verdade, o interesse desse 1% nas proporções devidas, evidentemente. E aí a leitura no sentido contrário é exatamente isso, quer dizer, a ponte para o futuro, na verdade, é a pinguela para o passado, a pinguela para o século XIX, que poucos sobreviverão do povo nessa travessia se ela for levada às últimas consequências em direção aí ao século XIX, que é a ideologia da direita, falei muito disso aqui, a ideologia do escravagismo. O povo é escravo e acabou, né? Para eles não tem mediação. Aí vem com essa história de conter a voracidade do Estado. Conter a voracidade do Estado significa reduzir investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura, coisas que atendem à necessidade do povo, para deixar o caminho aberto para a voracidade dos ataques aí do mundo financeiro, do mundo das finanças. É o caso da dívida pública. A Folha, por exemplo, traz um editorial hoje dizendo que essa dívida atingiu um patamar muito alto para o nível da renda do Brasil. E diz ainda a Folha que como ela está, a dívida pública, está em trajetória explosiva. Ela saiu de 51,7% do PIB em 2013 para 70,1% em agosto desse ano. E diz que, mantido o ritmo atual, passará de 90% até 2020. Agora é importante, a Folha não diz que ela está aqui, na verdade, defendendo a lógica da Fiesp, desse manifesto que eles publicaram aí nos jornais os jornalões, né, na edição de domingo, com mais de 600 entidades patronais assinando o manifesto a favor da PEC 241, né, porque não se diz a origem desta dívida pública, né, como que ela surgiu, como que ela cresceu, como ela se tornou explosiva, que é exatamente o sentido do projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Quando ele assumiu, o Itamar Franco já deu um alerta, né, pedindo para que aquela cláusula da Constituição de limitar a taxa de juros em 12% fosse regulamentada. É porque ele sabia que o projeto neoliberal avançaria para cima do orçamento público. No entanto, o Itamar já era uma voz isolada, a mídia assumiu o Plano Real, assumiu a Selic, que foi instituída logo em seguida, que é a institucionalização do acesso das finanças no orçamento público, e que é aí a PEC 241 na sua inteireza. A mesma lógica lá daquelas crises na Europa, né, que precisa ter ali um limite de gastos, de investimentos, né, nas questões básicas, estão desmontando o estado de bem-estar social justamente para atender o interesse das finanças. É o projeto neoliberal. Na Grécia, por exemplo, a gente está vendo lá aqueles pacotes de maldades, de privatarias, de ataques aos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, e vai por aí afora.
A taxa de juros aqui no Brasil, ela, depois que o Fernando Henrique assumiu, ela explodiu, ela foi a 60%, até mais que isso, né? Depois ela reduziu um pouco, ficou ali altíssima, e só o governo Lula e o governo Dilma que começaram a administrar a sua redução, com limitações políticas, evidentemente, a mídia cercando, atacando com essas campanhas de violências aí, de denúncias, denúncia mania, né? Mensalão, depois Petrolão, essas palhaçadas aí que a direita se especializou em fazer, justamente se utilizando da mentira, né? Naquela lógica que eu falei aqui no início de trocar o sinal. Eles dizem uma coisa querendo dizer outra, né? Quer dizer, na verdade, fazem essas campanhas no interesse de passar a mão aí no orçamento, no dinheiro da população, dos impostos que a população paga. Ou seja, há, sem dúvida alguma, nessa PEC 241, esta lógica, né? Porque, como eu disse aqui, ela vai abrir as portas para outras reformas e ela certamente levará adiante esse parasitismo do neoliberalismo aí nas finanças públicas. Eles estavam vendo a situação, né, crítica com a política de redução da taxa de juros, né? A Dilma, por exemplo, foi a que conseguiu trazer a Selic para o patamar abaixo de 2 dígitos e, coincidentemente, foi aí que começaram os ataques a ela, a onda golpista. É importante a gente fazer essa leitura para a gente compreender o que está por trás do golpe, qual é o sentido da política e da ideologia do golpe. Está aí um bom exemplo, né? A Dilma puxando a taxa de juros, reduzindo a relação, a correlação PIB e dívida pública, e consequentemente ela começou a sofrer aquelas pancadarias, aquelas campanhas da Globo, o tomate que subiu, a inflação que disparou. Claramente uma politicagem aí da direita que depois redundou aí na fraude do impeachment e do golpe. É assim que eles agem, é assim que eles fazem, né? Por isso eles precisam conter a esquerda, precisa conter, tirar a liberdade de expressão, desconstruir a imagem da esquerda, porque é a esquerda que denuncia tudo isso, é a esquerda que vai erguer barricadas contra esse avanço de volta ao século XIX. Eles usam PT, essa desconstrução do PT, esse cerco ao Lula, essa campanha de difamação da Dilma. O sentido é exatamente esse, não tem outro sentido. Podem procurar, podem pesquisar, podem refletir que não há outro sentido a não ser a desconstrução da oposição a essa lógica neoliberal, essa lógica do dinheiro. Se utilizam de manobras diversionistas nessa questão da Operação Lava Jato. Volta a falar da Operação Lava Jato, sim, porque ela é a ponta de lança do golpismo, dessa turma do dinheiro, são os principais serviçais dessa turma do dinheiro, é essa equipe da Operação Lava Jato. Tem aí, por exemplo, essas notícias aí de que o Marcelo Odebrecht, né, que aí ele revelaria coisas que não interessam para a turma do golpe. Vira e mexe aparece aí a denúncia contra o Fernando Henrique, contra o PSDB, contra o Aécio, contra o Serra, mas isso é só cortina de fumaça, esconde o essencial, isso some. Não nos iludamos que a Operação Lava Jato vai pegar essa gente, não vai. Eu afirmo categoricamente, não vai, porque essa turma de corruptos, os verdadeiros corruptos, é a turma deles. É aquela lógica, né, que esconde, congela o que não interessa para eles e amplifica o que faz parte aí, o que faz sentido para a Operação Lava Jato, para a direita, para o golpe, para o mundo das finanças. O Rubens Recupero já dizia isso na época do Fernando Henrique, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda no lugar do Fernando Henrique, ele falou aquela história, né, a gente esconde o que não interessa e revela o que interessa. Varrem para debaixo do tapete. A lógica da Operação Lava Jato com o Odebrecht é exatamente isso. Aí a Folha está dizendo que o Marcelo Odebrecht não quer fazer a delação, né, porque ele atribui, ele diz que são muitos dos crimes que são atribuídos a eles, ao Odebrecht, né, aos seus executivos e a ele, né, simplesmente não existe. Ele, segundo a Folha também, ele chegou a entrar em atrito com os advogados, né, porque os procuradores da Lava Jato dizem que ele não está contribuindo da maneira como esperavam. Ou seja, eles querem que o Marcelo Odebrecht faça a delação de acordo com o que eles querem. Está explícito na Folha de São Paulo, não conforme o Marcelo Odebrecht quer. Ou seja, inclusive violando a lei das delações, que a lei diz que a delação tem que ser espontânea. E aí, um outro exemplo nesse sentido é esta entrevista que o delegado Márcio Anselmo,
né, deu aí à Folha de São Paulo, né, uma entrevista longa, né, que ele fala coisas realmente absurdas, né. É importante lembrar quem é esse delegado. Esse delegado, junto com outro delegado, que é o chefe dos delegados da Lava Jato, o Igor, né, e uma outra delegada, que me foge o nome dela agora, né, participam de um grupo aí no Facebook, na internet, no Twitter e tal, com xingamentos de baixo nível na presidenta Dilma Rousseff, fazendo campanhas abertas para o Aécio Neves, né? E ele produziu o relatório da Polícia Federal sobre o qual o Deltan Dallagnol se baseou para fazer aquela pirotecnia daquelas denúncias contra o ex-presidente Lula. E ele fala verdadeiros absurdos, né? Que ele fala que um dos principais, esse delegado ganhou esse status de ser um dos principais delegados da Operação Lava Jato, exatamente por atitudes como essa do relatório, que depois é uma mentiraiada, já falei desse relatório, é uma mentira de alto a baixo. Né? A gente pega, vai vendo detalhes, pontos por ponto, já analisei isso aqui, a gente vai ver o baixo nível desse delegado. E aí ele diz aí na entrevista da Folha que ninguém vai assinar um recibo da corrupção. Ele está lançando um livro, é importante lembrar disso, né, sobre delação, não sei exatamente o nome do livro, né, que ele fala que, nessa entrevista, né, ele fala que é difícil haver provas diretas em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, mas um conjunto de indícios já é suficiente para incriminar alguém. Ou seja, se a regra vale para lá, não vale para cá, vale para ele. Ele tem vários indícios aqui de que ele está mentindo. Né? São provas concretas, reais, a escritura do sítio de Atibaia, né? Todas as delações, que eles inclusive divulgaram algumas, não todas, né? Apontam exatamente, são indícios contra ele, contra o relatório dele, mostrando que ele está mentindo. Né? E aí, ademais, as atitudes deles de xingamento, dele e dos outros delegados ali que participaram desse grupo, né, de xingamentos e de campanhas abertas aí na época da eleição de 2014 a favor do Aécio Neves. Ou seja, se não tem provas, é preciso procurar essas provas. Né? As acusações têm que partir da objetividade para atingir a subjetividade. Na objetividade, a subjetividade dele é uma mentira. Todas as provas materiais estão contra ele. Ou seja, é a lógica da direita, né? A lógica da ideologia. Como eu falei aqui, quer dizer, é só fazer a leitura em sentido contrário. Aí ele fala também dos vazamentos seletivos, né, que ele fala na entrevista da Folha, isso não existe. Qual seria o interesse se a gente perder a efetividade de uma medida? É muito mais útil que a gente consiga o sigilo. Como a Lava Jato é muito grande, você tem interesse de todos os lados. Tem notícias de colaboração que nem existe. Às vezes usam isso para passar recado. Ou seja, ele está querendo enganar a quem? Quem é que faz esses vazamentos? Quem vazou aquela história lá da delação do Léo Pinheiro para a revista Veja? Sabe? Santinhos? É difícil de acreditar, né? Por todo o seu histórico. Quer dizer, todos os indícios, na lógica dele, estão contra ele. Né? Portanto, a gente precisa, repito aqui mais uma vez, de que a gente precisa fazer a leitura no sentido contrário. Aqui ele está querendo passar mel na boca de incautos, né? Tratando os leitores, tratando o povo, tratando o público como otários. Todo mundo sabe o comportamento dessa gente. Se não sabe, é só procurar na internet que vai achar aí os comportamentos deles, como eu disse, de xingamentos à presidenta Dilma Rousseff e de campanhas abertas a favor do PSDB. Né, da direita, na verdade. O PSDB era o instrumento que eles tinham na época, né, e que eles certamente vão se utilizar dele. Né. Agora, o xodó deles é a mídia, né, porque a mídia que é o conluio, né, porque a mídia que faz o que a mídia disser para eles fazerem, eles vão fazendo. Né. Uma hora é o PSDB, outra hora, eventualmente, pode ser outro, como agora eles estão aí a cavalo nessa turma aí do golpe, essa turma esses larápios aí da equipe do Michel Temer. É isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima, um abraço, curta, compartilhe e se inscreva.